boas-vindas a mais essa aula do Clube da Lapidação. Até que enfim a gente chegou nesse assunto, é um assunto que a gente já tinha pensado em tratar em outros momentos aqui dentro do clube, mas eu sentia que a gente não estava todos na mesma página ainda para conseguir ter uma absorção minimamente produtiva desse conteúdo. Então, até que enfim chegou essa hora, a gente precisou passar por aquele módulo da psicologia junguiana para que a gente consiga falar mais ou menos um pouco a mesma linguagem aqui. A partir de agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre Cabala hermética e a psicologia dos mitos. E eu confesso para vocês que esse é um assunto que para mim é um desafio falar sobre ele, porque ele pode abrir margem para algumas interpretações meio erradas assim. Eu vou tentar fazer o máximo possível para simplificar o que vai ser abordado nesse módulo, mas eu não quero deixar de uma maneira simplória. Eu quero simplificar a linguagem para facilitar o entendimento de vocês e para que a gente consiga também colher os frutos desse conteúdo, de fato. Beleza? Então a gente começa hoje o nosso módulo de Cabala hermética e psicologia dos mitos. O que a gente vai ver nesse módulo? Esse módulo vai ter 4 aulas, a princípio, talvez tenha uma a mais, não sei ainda como que vai ser a abordagem aqui, mas a princípio serão 4 aulas. Hoje a gente vai fazer uma introdução ao que é a Cabala. Na aula da próxima semana a gente vai falar sobre as esferas, as representações simbólicas e psicológicas de cada parte da Cabala. Na próxima aula então a gente fala sobre Malkut, Yesod, Hod e Netzah. Na aula 3, Tiferet, Gevurah e Chesed, e na aula 4 seria Da'at, Hokmah, Binah e Keter. Eu sei que são nomes estranhos que não fazem sentido agora, porque talvez vocês nem saibam o que isso significa. Então por isso que na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, antes de entrar no significado de cada uma das sefirós, ou das esferas, da árvore da vida. Talvez eu esteja falando grego para alguns, mas as coisas já vão começar a fazer sentido agora. Bom, na aula de hoje, então, a nossa aula de introdução à Cabala hermética e à psicologia dos mitos, a gente vai entender o que é a Cabala hermética, qual é a estrutura da Cabala hermética, ou o que seria o que os hermetistas chamam de árvore da vida. A gente vai entender também quais são as funções psicológicas dos mitos e qual que seria a relação entre Cabala e mitologia e, sobretudo, psicologia. E a gente vai conseguir entender também quais são os fundamentos da percepção do ser humano. E aí, tudo isso aqui vai fazer sentido. Vai se casar bem com o que eu quero trazer para esse módulo. Beleza? Vamos à aula de hoje, então. Como começar uma aula sobre Cabala? É muito difícil começar uma aula sobre Cabala. É muito difícil começar um módulo sobre Cabala. Não sabia por onde começar. Eu resolvi começar, então, pela minha história, ou melhor dizendo, sobre como eu comecei a estudar Cabala. Eu tinha 16 anos na época, 15 para 16 anos. E eu sempre fui muito ruim em matemática. Teve uma aula de matemática, que a gente estava começando a conversar sobre unidades e etc. E eu perguntei para o professor o que era o 1. O que era 1? Por que 1 era 1? E ele não entendeu muito bem minha pergunta, talvez eu tenha feito de uma forma meio errada, mas é que eu sempre tive dificuldade de entender o que é o 1. O 1. Por que eu tenho essa dificuldade de entender o que é o 1? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente faz uma soma de algo na matemática, tipo 1 mais 1, o que é o 1? O 1 está se relacionando a um objeto, por exemplo, um fone de ouvido mais um fone de ouvido são 2 fones de ouvido. Ok, beleza, a gente tem a unidade do fone de ouvido. Mas parem para pensar por um momento no sentido de que, digamos que agora a gente esteja numa sala de aula. A gente está em uma sala de aula, então eu sou um professor aqui, a gente não está nessa sala do Meet, a gente está numa sala de aula de fato. E existe o quadro nessa sala de aula, eu estou explicando alguma coisa nesse quadro. Existem os alunos que estão nessa sala de aula, existe o professor, existem as cadeiras, existe a porta, existe o quadro negro, existe o giz que esse professor segura. O que é o 1? Quando a gente se refere a uma sala de aula, do que é que a gente está falando? A gente está agrupando diversos 1s dentro de uma unidade. Então, a sala de aula, que seria a representação simbólica de 1 da unidade do que é uma sala de aula, na verdade é constituída de vários entes, de várias unidades, porque existe apenas uma Carol, existe apenas uma Stephanie, existe apenas um Vinícius, existe apenas uma unidade se experienciando ali no todo.
Então, o que é o um? Por que isso é um problema? Porque a gente tem uma tendência a olhar para a realidade sempre separando para somar. Então, a gente olha para a realidade como se as coisas estivessem sempre divididas. Como se tudo estivesse dividido. Como se tudo fosse separado uma coisa da outra. Obviamente que eu tenho a minha noção de personalidade, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, e obviamente que nós estamos separados, né? Você é você, eu sou eu. Só que a gente não está inserido dentro de uma mesma sala. Então a gente é um nesse momento. A gente faz parte daquele grupo da sala. A gente não está inserido no mesmo país, portanto somos uma nação. Não estamos inseridos dentro de um mundo, bom, portanto somos um mundo. Não estamos inseridos dentro de uma galáxia, portanto somos uma galáxia. Não estamos inseridos dentro de um universo, portanto somos um universo, se experienciando nele mesmo. O problema é que a gente tem uma tendência a olhar para a realidade sempre separando para conseguir perceber. E o que isso tem a ver com a Cabala? O que isso tem a ver com Cabala? Por que isso me levou ao estudo da Cabala? Porque quando eu comecei a estudar sobre esse problema do um, o problema da unidade, me veio logo um insight. Eu sou esse cara, né? Eu penso em algo e logo vem um insight, quase que tem uma vozinha aqui na minha cabeça que fala umas coisas aleatórias e depois elas começam a fazer sentido. Mas veio esse insight de que todas as teorias, disciplinas, estão tentando olhar para essa unidade e falar o que elas conseguem perceber sobre essa unidade. Digamos que a matéria de física olha para a unidade, ou seja, para o todo, e tenta explicar o todo, o universo, digamos assim, de acordo com equações. A química olha para esse e tenta explicar esse de acordo também com elementos, etc. A história olha para esse e tenta explicar esse uno, de acordo com os acontecimentos que aconteceram no tempo. O estudo das línguas tenta olhar para esse e se comunicar. Então é como se todas as teorias estivessem tentando, de alguma forma, olhar para esse É como se houvesse um ponto, uma unidade, e houvessem diversas perspectivas ao redor dessa unidade. Cada perspectiva só consegue ver um lado dessa unidade e não consegue ver o todo. Né? No sentido de que, digamos que vocês estejam olhando para esse telefone aqui, para esse celular. Tá, vocês estão olhando para ele e estão vendo uma capinha preta, mas eu estou vendo a tela dele. Então, a maneira que eu vou descrever ele é diferente da maneira que vocês têm para descrever ele. Só que a gente vai estar falando sobre o mesmo objeto, utilizando linguagem diferente. A gente vai estar falando sobre a mesma coisa, utilizando palavras diferentes, utilizando formas de ver diferentes. Vocês sabem que esse telefone é vermelho, por exemplo? Não, mas ele é. Ele é vermelho. Por que eu sei que ele é vermelho? Porque eu já olhei para ele de outras formas, sem a capinha. Vocês só conheciam ele com a capinha, então vocês estavam cegos de certa forma, por um véu de ilusão, um véu de percepção da falta de conhecimento de vocês, do fato desse celular também ser vermelho. Eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que eu tiro a capinha, já são duas coisas diferentes. Existe o celular e a capinha. Antes era só um celular. Você nem pensava na capinha. A gente separou para ver que é um celular com capinha, então a gente sempre está separando para perceber. E cada um percebe de acordo com aquilo que está olhando, de acordo com aquilo que está buscando enxergar da realidade. Então há um problema na unidade que é o seguinte, nós, por sermos unidades, indivíduos no caso, nós olhamos para esse todo no qual a gente está inserido e a gente é incapaz de ver o todo. A gente só é capaz de ver aquilo que a gente percebe do todo. Isso acaba sendo dificultoso, porque a gente só vai conseguir falar com outro indivíduo utilizando a mesma linguagem, ou seja, falando sobre a mesma coisa, para que haja uma conversa. Afinal de contas, a palavra conversa é versar em conjunto. Para que a gente possa ter uma conversa sobre determinado objeto, determinado acontecimento, nós dois temos que estar falando exatamente sobre a mesma coisa. E esse é o problema central da unidade. Porque a unidade é uma, ela não é dividida. A gente tem uma tendência a olhar para as coisas dividindo elas, só que não há divisão. E o que isso tem a ver com Cabala, né, pessoal? Tem uma frase muito interessante, que é do Rig Veda. O Rig Veda é um conjunto de textos que dão base para o hinduísmo. No Rig Veda diz o seguinte, que a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Então,
cada pessoa vai falar acerca dessa verdade, acerca de Deus, acerca do universo, chamando esse Deus, esse universo, essa verdade, de diversos nomes. Então alguns chamarão de Deus, outros chamarão de todo, outros chamarão de universo, outros chamarão de grande energia cósmica. A verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. O problema é que a maioria das pessoas tem uma tendência a ficar apegada ao nome que o sábio utiliza para descrever a verdade, ou seja, a realidade. Só que o nome da coisa é apenas uma forma de perceber a coisa em si. A gente não consegue enxergar a verdade em si. A gente precisa da linguagem para que a gente possa comunicar aquilo que a gente viu. E aí então entender o todo. A verdade é uma só, mas os sábios falam dela sobre muitos nomes. Da mesma forma que existe apenas um objeto aqui. E cada percepção vai perceber esse objeto de acordo com quem essa percepção é. De acordo com o indivíduo que observa. Quando a gente olha para a Bíblia católica, por exemplo, para a Bíblia cristã, existe lá o conto da Torre de Babel. Queriam construir uma torre que tocasse os céus, mas aí Deus fica furioso e joga um certo tipo de loucura, de confusão nessa torre para que a torre desaba. Naquele tempo, todos falavam a mesma língua, então Deus joga ali confusão e as pessoas começam a falar línguas diferentes e não conseguem mais se comunicar. É como se todos eles estivessem falando sobre a mesma coisa, mas fossem incapazes de entender o ponto de vista do outro. Percebam a psicologia moderna, por exemplo. Existem diversas teorias acerca da psicologia. Todas elas estão falando sobre como trazer mais saúde mental para o indivíduo. Algumas chamarão esse processo de saúde mental de individuação. Outras chamarão esse processo de saúde mental de comportamento funcional. Mas é a mesma coisa. A gente começa a separar em diversas teorias para tentar explicar a verdade sobre outros prismas, mas há apenas uma verdade, apenas a totalidade. E a gente não consegue enxergar ela. Então, foi mais ou menos com esse tipo de pensamento que eu comecei a chegar na Cabala. Por quê? Porque a Cabala, ela é uma tentativa de explicar como a verdade, ou seja, como o todo, como a unidade, né, a gente partiu do pressuposto do problema da unidade, como essa unidade, o todo, se divide para que a gente consiga perceber o todo de acordo com as suas diversas facetas. É basicamente olhar para a realidade e ver Deus em tudo. Essa é a busca da Cabala. O que é a Cabala? Né? A palavra Cabala, ela vem do hebraico. Em hebraico, Cabala significa receber e ao mesmo tempo significa tradição e também é uma derivativa da palavra conhecimento. Então a palavra Cabala, ela tem essa relação do receber o conhecimento da tradição ou o conhecimento da tradição recebido. Cabala significa receber, é como se nesse momento eu estou dando uma coisa para vocês e vocês estão recebendo. Em algum momento vocês vão passar conhecimento para mim, eu também receberei. E com isso a gente vai criando a cultura por meio da linguagem. Quando a gente pensa na Cabala, a Cabala ela acaba, por ser essa troca, essa tradição, esse conhecimento, ela acaba dando a base para tudo aquilo que a gente chama de religião. Então a Cabala ela é a base de todas as religiões. Absolutamente todas. Se a gente parar para pensar no que religião significa, a palavra religião vem de religare. Religare é religar. Religar. Ou reconectar. Reconectar o quê? Reconectar o indivíduo com o todo. Reconectar o homem com o divino. Reconectar aquilo que está separado. Para que aquele que está separado consiga perceber que ele nunca esteve separado verdadeiramente. Afinal de contas, nós estamos inseridos na mesma sala, no mesmo país, no mesmo mundo, no mesmo universo. Então a busca da Cabala é conseguir ampliar essa consciência da pessoa que estuda Cabala, para que ela perceba que o todo está em tudo e que ela também faz parte do todo. Então por isso que a Cabala ela traz esse religar do homem ao divino, da percepção, uma consciência mais ampliada sobre o que seria a realidade. Como que a Cabala surgiu, pessoal? Bom, existem diversos estudos acerca do desenvolvimento da Cabala. A nível histórico, a que mais faz sentido e que mais tem relação de fato seria que o surgimento dela se deu no Egito. O Egito fica no norte da África. Então, há cerca de 6.000 anos atrás, os egípcios eles detinham bastante conhecimento. E naquele tempo, eles também detinham bastante poder econômico, detinham bastante poder social e eles governavam toda a região do Alto e do Baixo Nilo.
E eles eram rota de comércio também, do continente africano, do continente europeu, etc. Eles eram rota de comércio. E muitas pessoas passavam por lá e estudavam lá. Então tinham diversas escolas de tradições lá, esotéricas ou de outros conhecimentos e tal. E as maiores mentes ficavam lá no Egito então. Só que aconteceu, em determinado tempo, começou a acontecer uma diáspora. Uma diáspora é quando as pessoas saem de determinado lugar para ir para outros. Então, quando houve o governo de determinado faraó, ele começou a fechar essas escolas de ensino e os sábios da região começaram a migrar para outros cantos do mundo. Então houve uma divisão daquele conhecimento. Algumas pessoas migraram para o sul da África, outras pessoas migraram para a Europa, outras pessoas começaram a migrar mais para o Oriente Médio. Então o conhecimento do Antigo Egito começou a se dividir em diversos lugares do mundo. Os gregos começaram a utilizar dos seus mitos para passar os conhecimentos antigos da Cabala, do que eles aprendiam no Egito. Então, os gregos, em vez de escreverem algo, eles encenavam peças. E essas peças eram relacionadas aos deuses do Olimpo, eles iam criando essas histórias. Mais tarde, o Império Romano toma conta de onde fica a Grécia e os mitos romanos e gregos, eles se combinam. Então a gente vai dando a origem para uma mitologia greco-romana, que mais tarde vai se transformando até mesmo na própria mitologia católica, mas isso aí já é uma outra discussão. Os judeus que migram para o Oriente Médio, eles começam a escrever acerca dos ensinamentos que eles tinham, mas eles não representam Deus por imagem, e nem representam Deus ou os conhecimentos por mitos. Eles utilizam letras e números para explicar o que seria divindade, então existe essa dificuldade de entender. Para os judeus, o livro mais importante que fala sobre Cabala é o Zohar. Porém, existe um outro livro, que é o Pentateuco, que na verdade são os 5 primeiros livros da Bíblia, que dão uma base de entendimento também sobre a tradição do que é o judaísmo, sobre a tradição da saída do Egito. Até conta a história do cruzamento do deserto, etc., fugindo das pragas do Egito. Mais tarde, o judaísmo, então, acaba abrindo para outras religiões e dá base para o catolicismo. O catolicismo também está estruturado de acordo com os ensinamentos antigos, embora não seja muito falado. Mas os católicos também têm mitos. A gente tem, da mesma forma que existe Ogum para os orixás, Ogum é um orixá da Umbanda, do Candomblé, os católicos têm São Jorge, que desempenha o mesmo papel, também mata um dragão, então é como se houvesse essa apropriação cultural também, mas é que no fundo elas estão falando sobre a mesma coisa, com palavras diferentes e com imagens diferentes para exemplificar aquilo que é necessário fazer, ou seja, combater o mal, representado pela serpente, representado pelo dragão, etc. Bom, houve essa diáspora, então, também, essa abertura essa concatenação de ideias, essa abertura de ideias ao longo de toda a África também. Alguns sábios começaram a descer a África e, em algum momento, eles começaram a desenvolver também, ali por perto do que hoje é a Nigéria, o que seria a Umbanda. Na verdade, a Umbanda ela foi desenvolvida no Brasil, depois quando houve a escravidão, etc. A Umbanda é uma religião brasileira, mas na África a gente tem os orixás, então são as forças das divindades da natureza. A gente tem Ansã, que seria a força dos ventos, que ao mesmo tempo é a força do intelecto e o pensamento acelerado. A gente tem a força física, que seria relacionada ao próprio Ogum. A gente tem a justiça, que é relacionada a Xangô. Então, os mitos e as histórias das religiões, elas estão tentando falar sobre ideias. Essas ideias foram exploradas no Egito e começaram a se dissipar ao longo do mundo, começaram a se abrir ao longo do mundo. E aí a gente vai criando, então, o que seria esse estudo da Cabala. Existem diversos tipos de Cabala, né? Existe a Cabala judaica, que é relacionada ao Zohar, que quer explicar Deus. Existe a Cabala católica ou cristã, que mais tarde se transforma no que hoje é chamado de rosacrucianismo, ou a alquimia. A alquimia esconde bastante ensinamento da Cabala. E existe a Cabala hermética. A Cabala hermética é mais nova, digamos assim. Ela começa a surgir ali pelo século XVII, século XVIII, quando algumas escolas iniciáticas começam a aprofundar ainda mais esses estudos e começam a conectar os símbolos e começam a entender que todos os mitos falam sobre as mesmas coisas, independente da região onde esse mito é contado. Então, como eu falei antes, existe o mito de Ogum e existe o mito de São Jorge.
Existe sempre esse mito daquele que vem, e de São Patrício também, é um outro santo que vence uma serpente lá no norte da Irlanda. Então há sempre esses tipos de mito que falam sobre a mesma coisa. Por quê? Porque eles estão tentando olhar para a verdade com um ensinamento mais profundo. Então existem esses diversos tipos de cabala. A cabala hermética, ela é um pouco diferente da cabala judaica, da cabala cristã, porque a cabala hermética ela não está relacionada a nenhuma religião. Ela está olhando para o fundamento das religiões, para o ensinamento que as religiões escondem, para o ensinamento em si, para o conhecimento oculto nas coisas. Então, essa é a principal diferença da cabala hermética. A cabala hermética ela estuda a aplicabilidade dos conceitos da cabala para o desenvolvimento pessoal e espiritual, só que sem essa correlação com alguma religião. Ela tira a necessidade de seguir um certo tipo de rito para ser salvo. Ela tira essa necessidade. Ela usa da linguagem comum a todas as religiões para auxiliar no desenvolvimento da percepção. Por que no desenvolvimento da percepção, pessoal? Porque, como eu falei antes, a gente sempre percebe a realidade de acordo com o nosso ponto de vista. A gente sempre vai olhar para a realidade e enxergar só aquilo que a gente é capaz de ver. E a gente sempre vai dividir a realidade para daí então entendê-la. Quanto mais percepção a gente tem, quanto mais abertura de consciência, digamos assim, a gente tem, mais a gente consegue ver a realidade, mais a gente consegue ver o todo em tudo. Então a busca central da cabala hermética é conseguir ajudar o indivíduo que estuda ela a ter esse desenvolvimento de linguagem, sobretudo, esse desenvolvimento de percepção, para que ele consiga se sentir cada vez mais parte integrante do todo, e não apenas um indivíduo deslocado do todo. A cabala hermética estuda muito a mitologia, porque a mitologia, como a gente já falou aqui, é a linguagem arquetípica. Então, a mitologia é a linguagem comum a todas as religiões, e a mitologia carrega diversas funções que ampliam cada vez mais a nossa percepção. Beleza, falei aqui sobre Kabbalah e etc., mas o que seria a Kabbalah? Pensem na Kabbalah como um mapa. É um mapa. Um mapa tanto da estrutura psíquica quanto da realidade. Realidade, sobretudo, subjetiva. A Kabbalah, então, seria esse mapa de desenvolvimento do que seria o psiquismo, desenvolvimento do que seria a percepção. Existem 10 esferas na Kabbalah, mais 22 caminhos que ligam uma esfera a outra. Na verdade, existem 11 esferas, porém uma delas é oculta. Então, a gente tem as 10 esferas. A primeira delas, ou a última delas, mas é mais fácil falar dela como sendo a primeira porque é a que a gente mais está relacionando, seria o que os cabalistas chamam de reino, ou Malkut. Malkut é tudo aquilo que a gente consegue tatear, é tudo aquilo que é físico, é tudo aquilo que é matéria. Estamos todos nós em Malkut nesse momento. Porém, o que é que dá a base da formação do que é o real? Tudo que a gente chama de realidade, digamos assim, a realidade material, a realidade física, seria Malkut. Mas o que é que dá a base para essa realidade material? O que é que dá a fundação para a realidade material? De acordo com os cabalistas, o que dá a base para tudo que é real é a esfera de Yesod, a fundação. Yesod também é a esfera relacionada à imaginação. Se a gente parar para perceber o que é a realidade, tudo que existe aqui, que foi criado pela mão do homem, foi, antes de ser criado, imaginado. É necessário que a gente consiga imaginar e visualizar aquilo que a gente quer criar, para que daí então a gente seja capaz de criar. Esse fone, por exemplo, alguém precisou pensar e imaginar a possibilidade de um fone Bluetooth. E aí então criou, mas antes foi criado na fundação, a fundação sempre é mental, a imaginação, então seria o campo das ideias, o campo da percepção, o campo da imaginação, sobretudo, da visualização. Isso seria a fundação do que é o mundo real. Para que a gente consiga ter uma imaginação, é necessário que a gente esteja alinhado à possibilidade da beleza, ou aqui está escrito vitória, mas também é uma da representação simbólica do que seria a beleza da musa inspiradora. A gente tem uma representação emocional do que seria a coisa em si, e a racionalidade ou o esplendor. É necessário que haja um certo tipo de esplendor, um certo tipo de ampliação de percepção para que a imaginação aconteça. Você precisa estar inspirado, de certa forma. Então a nossa inspiração vem de Tiferet, que é o centro da árvore da vida. E essa inspiração ela pode ser a nível emocional, canalizado em Netzah, que seria uma das esferas, ou uma inspiração racional, canalizada pela comunicação, pelo intelecto de Hod, que causa aquele esplendor de inteligência.
Quando essas duas coisas estão alinhadas em Êxodo, a gente é capaz de imaginar. E por meio da nossa ação, a gente dá luz àquilo que a gente visualizou, imaginou, no nosso reino material. Talvez eu tenha começado de um jeito meio estranho essa aula, mas eu acredito que é muito difícil falar de Cabala porque a gente tem que falar de tudo ao mesmo tempo e de ir quebrando aos poucos para que faça mais sentido. Tem uma passagem em Matrix que o Morfeu fala pro Neo que ninguém faz no primeiro salto. Que é impossível você fazer o primeiro salto, você conseguir atravessar o véu da percepção no primeiro salto. Então pensem nisso aqui como sendo o primeiro salto. Isso aqui vai ser uma aula que vai ser necessário ver mais algumas vezes para que vocês tenham o entendimento dela e estudar também algumas outras coisas. Enfim. Bom, além do reino material, além da imaginação, além da beleza, além do esplendor do intelecto, nós temos também a força, a vontade, que é caracterizado pela esfera de Gevurah. Temos também a misericórdia, né? A gente pode chamar de misericórdia, mas também a benevolência, também a generosidade, caracterizado pela esfera de Chesed. E temos Hokmah, que caracteriza o que seria a sabedoria. Temos Binah, que caracteriza o entendimento. E temos Keter, que é o todo, que é a coroa, que é a sabedoria divina de fato, que é a criação, que é aquilo que a gente é incapaz de conceber. É como se fosse tudo aquilo que a gente não sabe que não sabe. Se vocês pararem para perceber, existem coisas que você sabe que sabe, existem coisas que você sabe que não sabe, e existem coisas que você nem sequer imagina que você não sabe. Tudo aquilo que você sabe é o que você domina. Tudo aquilo que você não sabe, que você sabe que não sabe, é aquilo que você é capaz de dominar e aprender. Mas aquilo que você não sabe que não sabe, é impossível que você aprenda. Porque você precisa primeiro, antes de saber algo, saber que aquilo existe. Então tudo que está para além dessa percepção seria o divino, seria o todo. Aquilo que a gente não consegue imaginar ainda, de certa forma. Para que a gente consiga trazer à luz aquilo que a gente quer da vida, aquilo que a gente busca, a gente vai precisar passar por um certo tipo de véu. É uma esfera que ela não está aqui a nível físico, é difícil que a gente veja ela. É a esfera de Da'at. Da'at significa abismo e ao mesmo tempo significa conhecimento. Para que a gente consiga captar o conhecimento do todo, o entendimento do todo, a gente precisa primeiro entender aquilo que a gente quer conhecer. A gente precisa acessar a sabedoria para daí então começar a conhecer. Só que tudo aquilo que a gente desconhece cai num certo tipo de abismo e a gente perde a possibilidade do conhecimento. Pensem num trauma, por exemplo, em algo que aconteceu com vocês que foi negativo na vida de vocês. Ok, de certa forma vocês vão para um certo tipo de abismo de percepção quando o trauma acontece. Só que se vocês estiverem atentos ao trauma, o trauma traz consigo a possibilidade de aprendizado. Você é capaz de olhar para o trauma e, por meio do teu autoconhecimento, tirar do trauma um aprendizado em si, para viver a tua vida a partir de agora. Só que se você se recusa a tirar o aprendizado do trauma, é como se você caísse no abismo e aí ficasse ali preso naquele abismo, porque você não teve a capacidade de, por meio do teu conhecimento, tentar olhar para aquilo que aconteceu de negativo na sua vida e tirar dali o entendimento, tirar dali o aprendizado. Então fica só um trauma por trauma, fica só um vazio. Então é necessário que a gente olhe para isso também, buscando o conhecimento de certa forma. Enfim, a gente vai aprofundar mais nisso ao longo desse módulo aqui. Bom, e quando a gente olha para essas esferas também, cada uma delas tem uma representação de algo, né? Então, Malkuth seria a Terra, seria a representação de tudo aquilo que é físico. E Êxodo seria a imaginação, também é representado pela Lua. A vitória, Netzah, a beleza, a emoção, é caracterizada então pela emoção e seria a representação de Vênus, porque a nível simbólico o Vênus representa o amor, etc. O esplendor e o intelecto tem a ver com a comunicação. Seria representado por Mercúrio, pelo planeta Mercúrio. Tiferet, que é a beleza, que é o esplendor, que é a abertura, a consciência mais elevada, seria o self, seria o centro da árvore, é caracterizado pelo Sol. Chesed é caracterizado por Júpiter. Gevurah é caracterizado por Marte. Então, se a gente olha para a mitologia,
Mercúrio é a representação simbólica de Hermes, por exemplo. Vênus é a representação simbólica de Afrodite. A imaginação é a representação simbólica de tudo aquilo que é gestado no útero. Então, a representação simbólica do arquétipo da grande mãe. Tiferet, que é o Sol, é caracterizado pelos heróis solares, pelos heróis centrais de todas as religiões, como, por exemplo, Jesus Cristo, Krishna. Inclusive, Cristo e Krishna têm a mesma derivativa, a palavra Krishna deriva Cristo. Então, Jesus, o Cristo, não é que Cristo seja o nome de Jesus. Existem diversos Cristos ao longo da história. Cristo é aquela pessoa que foi capaz de alcançar um certo tipo de consciência e se reconectar com o todo, e aí se tornar filho de Deus. Todos nós podemos ser, entre aspas, Cristos aqui, se conseguimos evoluir a ponto de ajudar os outros de acordo com a nossa vida também. Enfim, temos Cristo, Krishna, Mitra, todos os deuses centrais da religião são representados por Tiferet. Os deuses da guerra são representados por Gevurah, são representados por Ares, próprio Marte, Ogum. Já os deuses da abundância são representados por Júpiter e por Chesed, como Zeus, Poseidon, próprio Hades, deuses que doam, que abrem. Xangô está aqui também. Enfim. Por que a gente fala de mitologia também quando fala de Cabala, né? Porque a mitologia ela facilita o entendimento do que é a vida humana. A gente já viu isso no módulo sobre psicologia analítica. Os mitos são histórias simbólicas que contêm as verdades mais profundas sobre a nossa condição como ser humano. E geralmente a mitologia está associada então a Deus, a herói, a criação do universo. Mas, sobretudo, a mitologia ela é uma ferramenta para a compreensão do nosso eu mais profundo. E, sobretudo, ela traz a possibilidade de a gente compreender a nossa psique, quem nós somos de fato. Então a mitologia é a base narrativa da percepção do que é o ser humano. Quando a gente é capaz de entender os mitos, entender as histórias por trás dos mitos, a gente começa a aprender sobre como nós devemos agir a nível subjetivo. E a gente começa a canalizar esse entendimento dos mitos na nossa própria vida. Por isso que o mito do herói, por exemplo, ele fala tanto com a gente, por isso que ele é repetido em tantos filmes, porque a gente consegue ver a nossa vida ali e a gente se sente motivado a agir de acordo com aquele tipo de ação. A gente se sente motivado a se tornar herói e heroína da nossa própria história. Então, os mitos, eles têm essa função de trazer um certo tipo de ordem para a nossa percepção, um certo tipo de compreensão de quem nós verdadeiramente somos na nossa vida, do que nós devemos fazer para conquistar as coisas que a gente quer, a nível mais profundo até mesmo do que uma mera busca material. Então, a mitologia tem diversas funções. Segundo Joseph Campbell, a mitologia tem 4 funções principais. A principal função da mitologia é a função mística, aquela função que faz o indivíduo se conectar com o mistério transcendental, que faz o indivíduo se conectar com o universo. Então seria essa abertura de percepção do indivíduo. Tem também a função cosmológica, que os mitos buscam explicar como que o universo foi criado e qual é o papel do ser humano nesse universo. Então a gente tem os mitos da criação. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para que o homem adore a Deus, para que o homem viva a sua vida para adorar a Deus. A gente tem essas funções cosmológicas, né? O caos da luz a Gaia, enfim. Tem a função sociológica também, que serve para apoiar a ordem social e os valores culturais. Então, a gente tem o mito dos 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos que são dados no deserto, eles servem para organizar a sociedade. Então, tem Deus dá mandamentos para os homens, então esses mandamentos organizam a sociedade. E, sobretudo, a função mais importante, ao meu ver, e ao ver de Campbell também, que é a função psicológica ou pedagógica do mito. Essa função psicológica e pedagógica, ela tem como objetivo guiar o indivíduo ao longo das fases da vida. Ou seja, o mito, as histórias dos mitos, elas trazem consigo ensinamentos importantes para que a gente consiga se organizar. Elas trazem modelos de comportamento que abrem a possibilidade de autoconhecimento muito profunda para a gente. Então, essa função psicológica e pedagógica, ela é aplicada à Cabala. Quando a gente é capaz de estudar as esferas, as sefirotes, a gente consegue ter um entendimento mais profundo de nós mesmos, por meio dos mitos que estão refletidos na Cabala. Então, a ideia desse minicurso, desse módulo, é conseguir fazer isso, conseguir fazer essa união entre a função psicológica e pedagógica do mito e a função psicológica e pedagógica da própria Cabala, para que a gente consiga ter um mapa de autoconhecimento aqui, beleza? Essa função psicológica,
a mais palpável para a gente, que a gente já falou várias vezes aqui, seria aquela jornada do herói. A jornada do herói que ela reflete a própria jornada do desenvolvimento psicológico, que todos nós vamos enfrentar ao longo da vida. A jornada do herói, ela reflete, então, esse crescimento, essa superação, onde você se torna herói ou heroína da própria história e vai buscar aquilo que você quer da vida, onde você começa a criar a ti mesmo. Ser herói da própria história é você criando a ti mesmo, é você criando o teu mundo. Então você se torna um certo tipo de criador também. E ao se tornar um certo tipo de criador, você está mais unido com o todo. Porque você deixa de ver a vida como um lugar de provações e etc. Ou como se a vida estivesse contra você. Não, você simplesmente age. Então esses mitos, principalmente os mitos do herói, eles dão esse modelo de comportamento para a gente. Para que a gente consiga resolver alguns conflitos internos que a gente tem e com isso ter o crescimento pessoal que a gente busca, sobretudo com maturidade emocional. Então essa é a função psicológica, sobretudo, do mito. Quando a gente olha para a Cabala, por exemplo, a gente tem então, como eu falei antes, as 10 esferas, as 11, né, contando aqui com Tiferet, e existem mitos que estão associados a cada uma dessas esferas. Quando a gente olha para a esfera de Malkuth, por exemplo, a gente vai falar sobre a matéria, como eu falei antes. Então os mitos de criação do homem. Se vocês forem analisar diversas mitologias, para além da própria mitologia cristã, né, se a gente olhar para a mitologia cristã, por exemplo, católica, e essa que a gente mais conhece, o ser humano foi criado do barro. Barro é terra. Houve o sopro de Deus na narina do ser humano, que foi criado da terra, e aí ele começou a viver. Terra. Terra é o elemento da matéria. Para os incas, maias e astecas, o ser humano é criado através do milho. Do milho, que também é uma representação simbólica da terra, porque o milho nasce do chão. Para os gregos, quando há o dilúvio, então, o Deucalião e Pirra pegam pedaços de barro e criam os homens de novo. Prometeu também cria os homens através do barro e depois dá o fogo do espírito para eles. A gente tem na mitologia chinesa, Yulin, acho que é o nome da deusa, que ela vai até um rio, pega pedacinhos de argila com os seus cabelos, ela coloca o cabelo na água, pega para que uma água suja com argila, uma água barrosa, e começa a girar o seu cabelo para criar os homens. Então, sempre da terra. Todas as representações simbólicas da criação do homem estão relacionadas à terra. Isso seria a representação simbólica de Malkuth. Quando a gente olha para Yesod, a gente está falando da imaginação e da fundação do que é a realidade, né? A gente imagina para criar. Então é tudo relacionado à grande mãe, as representações simbólicas do que seria a grande mãe. Então a gente vai ter os mitos da própria Virgem Maria, agora me faltou o nome, de Iemanjá. Por que Iemanjá? Porque Iemanjá é a deusa do mar. O mar é o mar da imaginação, é o mar fecundo, é o mar da possibilidade da vida. Relacionado à lua também, temos Hécate, por exemplo, que é a representação simbólica da lua. A lua também é um quesito de imaginação. A imaginação é um polo feminino da existência, a imaginação. Então, tudo relacionado aos mitos da Grande Mãe estão relacionados à esfera de Yesod. Quando a gente olha para a esfera de Hod, que faz o link da racionalidade aqui para o reino de Malkuth, seria a relação simbólica do intelecto e da comunicação. Então, a gente tem aí alguns deuses, alguns mitos, como Hermes, por exemplo. Não Hermes Trismegistus, mas o Hermes da mitologia grega. Hermes é o grande comunicador do Olimpo. Ele é o único deus, ou semideus, que tem a possibilidade de entrar tanto no Olimpo, ou seja, tanto no paraíso, digamos assim, quanto no inferno, quanto no mundo inferior, no mundo dos mortos, que é o Hades. Ele é o único deus que pode entrar e sair quando quiser. Se a gente parar para pensar, é exatamente isso que a comunicação faz. A comunicação permite que a gente troque experiências, que a gente seja capaz de entrar na vida do outro e sair da vida do outro. Por meio da fala, eu consigo entender o que o teu universo individual está tentando me comunicar. E eu não preciso passar pelas mesmas experiências que você passou. Ou seja, eu não preciso ver o mesmo inferno que você viu para aprender contigo. Não, eu só preciso que você me fale e eu esteja disposto a ouvir. Então, por meio do intelecto, por meio da comunicação, nós somos capazes de trocar universos, de trocar experiências. Nós somos capazes de versar sobre a mesma coisa por meio da linguagem. Então, Hermes tem essa carga simbólica também. Também são os deuses tricksters. Na mitologia iorubá, que seria de onde a Umbanda veio, seria Exu. Exu é a divindade que mais próxima está dos seres humanos, se comunicando também, levando as questões dos seres humanos para
para Oxalá, para o reino, e trazendo também a necessidade de se aplicar na matéria. Então, Exu seria isso. Temos diversos outros mitos também, mas enfim. Já na esfera da emoção, que é representado por Netzah, ou pela vitória, pela beleza, seja lá como a gente quiser chamar isso, a gente tem a representação simbólica do que seria mais correlacionado ao campo emocional, da beleza, da conquista, da sedução, mas não necessariamente da sedução em si, mas sim da emoção mesmo. Então a gente vai ter Afrodite, Vênus, a gente vai ter as musas inspiradoras sobretudo. Já em Tiferet, a gente vai ter o que seriam os heróis centrais, o Sol, a representação simbólica do que seria o Sol, da consciência mais elevada. Como eu falei antes, Jesus Cristo, Mitra, esses caras mais que alcançaram essa divindade, de certa forma. Gevurah seria a representação simbólica de Ares, dos deuses da guerra, mais relacionado à ação em si. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso é uma correlação simbólica dos conhecimentos cabalísticos com a mitologia. E se a gente for capaz de entender como a gente é capaz de canalizar essa força de acordo com o nosso eu mais verdadeiro, que seria representado por Tiferet, então, conseguir atuar no mundo, canalizando a nossa força para que isso dê luz no mundo, a gente consegue ter um mapa de como agir. E é para isso que serve a Cabala também, essa associação com os mitos. Então, Gevurah seria essa representação simbólica da vontade, sobretudo. É necessário que haja vontade. Mas como é que você vai saber que essa vontade é tua se você não sabe quem você é? Para que você alcance a verdadeira vontade, digamos assim, a vontade de ser quem você é necessário que primeiro você, o teu eu de agora, imagine quem você quer se tornar. Perceba, você está fazendo um caminho inverso, em vez de descer, você está subindo. Você imagine quem você quer se tornar, você seja capaz de racionalizar quem você quer se tornar, você entenda quem você quer se tornar, passando por aqui, passando por Tiferet, olhar para si mesmo, para o self, para daí então desenvolver a vontade necessária para atuar na realidade. E aí ter o entendimento de quem você é, para alcançar uma verdade mais superior. Enfim, são diversos caminhos. Existe um caminho da serpente, da cobra, mas não quero entrar muito nisso. Enfim, Gevurah seria então os deuses da ação, relacionado à ação. Já Chesed, que é o outro lado, que é o lado da misericórdia, a gente tem dois lados aqui na Cabala. Existe o lado da força, ou do rigor, e o pilar da misericórdia, que é mais passivo. Um é mais ativo e o outro é mais passivo, tal qual tudo na realidade. Sempre há a passividade e a atividade para que haja criação, enfim. Chesed seria mais correlacionado aos deuses da abundância, como, por exemplo, Poseidon. Poseidon é o deus dos mares, então ele também é o deus da profundidade. Na mitologia seria Netuno, é aquele que tem os tesouros, é aquele que compartilha. Na mitologia iorubá seria Oxóssi. Oxóssi é o deus da abundância, é o deus do conhecimento também. É aquele que vai na floresta e sabe a folha certa. A flecha de Oxóssi é certeira. Ele está disposto a compartilhar do seu conhecimento. Então, a abundância do conhecimento também está em Chesed. Seria Júpiter, como eu falei antes. Em Da'at, que representa o conhecimento, a gente tem as representações simbólicas dos mitos sobre dragões. Então, o dragão que devora, o dragão que rouba a princesa, o dragão é sempre o confronto. Da'at simboliza o abismo, é aquilo que a gente cai, é o nosso medo. Outra representação simbólica e mitológica de Da'at seria Cronos, o deus devorador da mitologia grega, aquele que devora os seus filhos. O abismo da falta de conhecimento devora a possibilidade de que você tenha uma vida com mais sentido e propósito. Cronos é o tempo, enquanto você não age, o tempo te devora. Então esse abismo também dessa falta de sentido é representado pelo dragão, por Cronos, e tem a representação psicológica e simbólica da Cabala em Da'at. Binah, que seria o entendimento, ao mesmo tempo é a justiça. Binah é representado por Xangô na mitologia iorubá, mitologia da Umbanda. Xangô é o deus da justiça, ele vive em uma pedreira, ele também tem seus raios. Os raios também, Xangô também é um dos deuses dos raios, assim como Zeus. Mas Xangô, sobretudo, representa a justiça, o certo, o agir de acordo com aquilo que ele entende por justiça. Então, Salomão também representaria Binah aqui, o entendimento e justiça. Já Hokmah, que é sobre a sabedoria em si, seria a representação simbólica da consciência, mais perto de Deus. Seria Zeus, por exemplo. Percebam, Zeus não é o deus criador na mitologia grega, mas ele é o mais sábio dos deuses.
mais sábio até do que Atena, porque Zeus dá a luz a Atena. Zeus é a sabedoria, ele está perto do divino. Então todos os mitos relacionados àqueles deuses sábios e poderosos têm essa correlação com a esfera de Rokhmah. Já Keter, que é a grande coroa, seria todos os mitos que falam sobre a criação não do homem, diferente de Malkuth, mas a criação do universo, a criação do todo. Então seria Deus, Alá, seria o todo, seria o caos para os gregos. Então tem essa correlação com os mitos. A gente vai explorar mais elas ao longo das próximas aulas, porque a gente vai abordar também esses caminhos aqui. Os caminhos são bastante importantes no entendimento da Cabala. E para que serve tudo isso, pessoal? Para que serve Cabala? Para que serve mitologia? Para que serve o Clube da Lapidação? Para que serve tudo isso? É que assim, a ideia central, tanto do clube quanto dos mitos, enfim, mas sobretudo da Cabala, é ajudar o ser humano a buscar a integração com o todo e perceber que ele é parte do todo. Porque no fundo não há divisão alguma. A gente volta para aquele problema da unidade. A gente está inserido no todo e a gente é parte do todo. O todo também é a gente e nós também somos o todo. Então não há divisão. Não há divisão. Eu sou você, você é eu de certa forma também. Temos a nossa individualidade? Temos, mas a gente está inserido num contexto maior, que é necessário que a gente consiga entender. É para isso que serve a Cabala, para que haja esse entendimento do todo sobre tudo. E é necessário que a gente consiga perceber também que a Cabala tem a busca de aumentar a nossa percepção. Então, a ideia central da Cabala é justamente entender que absolutamente tudo é percepção. Absolutamente tudo é percepção. A Cabala ela serve para que você tenha esse aumento de percepção e consiga se integrar com o todo, se integrar com a vida, conseguir se conectar ao todo em si. Porque tudo é percepção, a maneira que você percebe a realidade é a maneira que você cria a realidade. A maneira que você imagina a realidade é a maneira que você cria a tua realidade. Eu não estou falando aqui que se vocês pararem para começar a imaginar que daqui a pouco um pônei cor-de-rosa vai aparecer na sala, que vai aparecer a porra de um pônei cor-de-rosa. Não é isso. Mas se vocês forem capazes de utilizar a imaginação de vocês para imaginarem uma vida que vocês querem e visualizarem a vida que vocês querem, vocês serão capazes de criarem essa vida que vocês querem. E não é criar com um pozinho de pilim-pim-pim. Não, é criar por meio da ação. Só que é uma ação direcionada por um eu mais profundo e verdadeiro. E você não vai trair mais esse teu eu profundo e verdadeiro. Você vai ter percebido que é necessário que você se desenvolva. Para que o mundo se desenvolva também. E que o mundo melhore. O mundo começa a melhorar quando você melhora. É para isso que serve o entendimento da Cabala também. Para que haja esse aumento de percepção de que se você não mudar, as coisas não mudam. Então há essa integração também, beleza? Para que serve tudo isso, então? Basicamente é para que a tua percepção aumente. Porque como que a gente percebe o mundo? Como que o ser humano percebe a realidade? O ser humano percebe a realidade sempre de acordo com a comparação e de acordo com os opostos. No sentido de que eu sei que é dia porque houve uma noite. Eu sei que é noite porque houve um dia. Eu sei que eu sou ruim porque há alguém que é bom. Eu sei que eu sou bom porque há alguém que é ruim. Eu sei que um carro é vermelho porque existe um carro amarelo. Eu sei que um carro é um carro porque existe uma moto. E eu sei que uma moto é uma moto porque eu posso comparar uma moto que tem 2 rodas com um carro que tem 4 rodas. Então eu consigo diferenciar as coisas e perceber as coisas como elas são. Eu sei que eu sou homem e que a Andressa é mulher. Por quê? Porque eu me percebo como homem, eu me comparo com o feminino. Ela é meu oposto, então eu me comparo com o oposto e sei que eu sou diferente dela. Mas ao mesmo tempo a gente é capaz de criar algo nosso também. E a gente se torna uma unidade. Entendem? Tipo, a percepção do ser humano sempre se dá por meio da comparação e por meio do balanceamento de opostos. A gente sabe que um é um porque há o zero. Sempre, sempre. A gente sabe que existe algo porque existe também o nada. Na verdade, nada não existe, mas enfim. A gente sempre percebe a coisa em si comparando ela com outra coisa. Por exemplo, imaginem um mundo amarelo, onde tudo é amarelo. Existem coisas nesse mundo aqui amarelo. Existe um carro, existe um ponto aqui. Existe uma ruazinha que está correndo lá atrás. Existe o sol se pondo lá no horizonte. Existe tudo aqui nesse mundo amarelo. Mas por que você não consegue perceber tudo isso que há aqui? Porque não há contraste. Não há comparação, você é incapaz de comparar o nascer do sol com a estrada. Por quê? Porque você não consegue enxergar a estrada. Por quê? Porque a estrada e o sol são amarelos. Então não há possibilidade de você conseguir ver as coisas, de você ver a divisão. Você só enxerga uma tela amarela. Mas digamos que em algum momento surja nessa tela amarela um ponto azul. Opa,
A partir do momento em que já surge um segundo ente aqui, você já consegue perceber que o anterior era o todo. Agora foi dividido. Você é capaz de comparar. Então agora existe o amarelo e existe o azul. Você começa a comparar por meio de contraste. E agora já há um elemento aqui. Então a nossa percepção funciona dessa forma. É impossível que a gente veja as coisas sem separá-las. Mas a gente fica tão preso nessa dualidade de separação que a gente esquece que no fundo tudo é uma coisa só. Beleza? Quando a gente fala de dualidade, a gente precisa falar do Yin Yang. Porque o Yin Yang, esse símbolo do Yin Yang, ele representa a perspectiva da possibilidade da percepção do que é o real. Ao mesmo tempo ele representa o caos e a ordem. Ao mesmo tempo ele representa o fogo e o gelo, o dia e a noite. Toda a dualidade que existe na matéria, toda a dualidade que existe na nossa percepção está representada aqui no Yin Yang. E se vocês perceberem bem, sempre haverá, na verdade, não uma dualidade, mas uma quaternidade, que dá base para a matéria. No sentido de que existe o Yin e o Yang. Mas existe o Yin dentro do Yang e existe o Yang dentro do Yin. Então as coisas elas não são necessariamente divididas, mas elas estão em conjunto aqui, dançando, elas estão trabalhando em conjunto para que haja a possibilidade da criação e da percepção. O Yin seria o grande dentro, o grande denso, o interior do interior, a introversão da introversão. E o Yang seria o grande fora, a extroversão da extroversão, a abertura da abertura. O Yin seria o fechamento do fechamento. O Yin seria a noite da noite. O Yang seria o dia do dia. Entendem? Só que não há possibilidade dessas duas coisas existirem uma sem as outras. É necessário que as duas coisas existam em conjunto para que haja a criação. Porque senão seria apenas um mundo amarelo. Se houvesse apenas Yang, seria apenas um mundo branco. Se houvesse apenas Yin, seria apenas um mundo preto. Então, é necessário que a gente consiga perceber a realidade, sim, de maneira dual, mas entenda que no fundo é só uma dança. Entenda que no fundo é tudo conectado, de fato. Para daí, então, a gente conseguir perceber as coisas como elas são. Enfim, o Yin Yang, então, ele dá a base para o que seria essa percepção. E para os alquimistas, para os cabalistas, etc., o Yin Yang representa os 4 elementos também. A gente tem o Yang do Yang, o aberto do aberto, o exterior do exterior, o divino do divino, que seria o branco, que representa o fogo, o espírito, o fogo que acende. Já a junção do Yang e do Yin, mas mais voltado para o Yang, seria relacionado ao ar, que é a mente também. Já o Yin e Yang, mais voltado para o Yin, mais voltado para o dentro, mais voltado para o sólido, seria a água, a junção dos dois. E o Yin do Yin, o mais fechado do mais fechado, representa a terra, que seria o físico. Então esse fechamento, essa coisa mais bruta, é quase como se fosse aqui o dia e aqui a noite. E aqui a gente tem o amanhecer e o entardecer. Mas tudo faz parte de um dia. E tudo fica cíclico. Está tudo dentro de um. Quando a gente olha para as nossas funções, digamos assim, para o que constitui o ser humano, todos nós temos um corpo físico dotado de uma mente racional, intelecto, dotado de emoções e, possivelmente, se a gente for entrar aqui numa discussão mais metafísica, dotado de um espírito. A gente não precisa pensar em Deus aqui quando a gente fala de espírito, não. Mas pensem que há algo que anima o corpo de vocês. Há um certo tipo de respiro, há um certo tipo de sopro aqui dentro que faz você estar vivo. Essa vida seria o fogo que te move. O que você pensa seria a mente, o que você sente é a emoção. Mas você precisa ter um receptáculo para ter a emoção, ter a mente, ter esse fogo que te move. Então, tudo isso está concatenado no que é o ser humano. Nós temos o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual, vocacional, digamos assim. E quando a gente olha para a Cabala, a gente também consegue perceber isso. Keter, a grande coroa, aquilo que o todo, a gente foi criado por algo ou por alguém, mesmo que esse algo ou esse alguém seja a teoria da evolução.
Existe algo que é maior que nós, mas que nos inseriu no tempo. E a gente foi inserido no tempo, na matéria. Os nossos pés estão firmados na matéria. A gente está aqui e no agora. A gente foi feito para agir no agora. Então a gente está aqui inserido. A gente tem também os nossos braços que agem de acordo com o nosso intelecto. Os nossos braços são capazes de agir e pegar as coisas do mundo que a gente quer. A gente tem também o braço que fere o outro. A mão direita de Deus, que seria o lado mais vingativo, o lado mais de raiva mesmo. A gente tem essa força de vontade também, se for necessária, canalizada para um lado positivo. A gente tem a força, que está correlacionado à esfera de Gevurah, o braço também. Binah, o entendimento, está no campo intelectual. Da'at está relacionado ao pescoço. Por que o pescoço? Porque é necessário da fala. Se eu não consigo falar aquilo que eu percebo, outra pessoa será incapaz de perceber aquilo que eu percebo também, então será impossível que eu converse com alguém. É necessário que eu consiga falar aquilo que eu percebi. É necessário que aquilo passe pelo meu coração, pelo meu centro de verdade, que seria representado por Tiferet aqui. É necessário que eu consiga criar por meio da palavra, para daí então a outra pessoa seja capaz de entender também aquilo que eu vi. Se eu for incapaz de falar aquilo que eu experienciei, se eu for incapaz de entender aquilo que eu experienciei, a experiência em si cai no abismo da falta de entendimento, da falta de conhecimento. Por isso que Da'at é um abismo. Tudo aquilo que você não fala ou não expressa cai também num abismo. No abismo da falta de entendimento. No abismo da falta da possibilidade da criação daquilo que você almeja para a tua vida. Né? Se a gente olhar para Yesod é o fundamento. Então, Yesod está correlacionado aos órgãos sexuais aqui nessa imagem. Por que os órgãos sexuais? Porque vocês já pararam para pensar que 1 mais 1 não é 2? 1 mais 1 é 1. Uma mulher e um homem. 1 mais 1 geram 1. Então, o fundamento da realidade está pautado aqui também em Êxodo, que seria essa fundação de cunho sexual. A união de 1 mais 1 no nosso universo humano, digamos assim, gera outro 1, a não ser que nasçam gêmeos, etc. Mas de qualquer forma vai ser 1. Vão ser duas pessoas parecidas, iguais, similares, mas cada um deles vai ser um indivíduo. Então, sempre o masculino e o feminino geram 1. A gente sempre está gerando a unidade. Conseguem perceber? O ser humano sempre está gerando a si mesmo, de certa forma. Gerando um outro ser humano, né? Melhor colocando aqui. Mas sempre 1. É sempre um indivíduo inserido na unidade, mais uma vez. Então, a Kabbalah também está correlacionada a essas partes do corpo. A gente pode entrar em chakras também, se vocês quiserem, mas está tudo aqui. Então, a ideia da Kabbalah, como eu falei antes, é ajudar o ser humano a buscar essa integração com o todo, perceber que ele é parte do todo, porque no fundo não há divisão alguma. Nós estamos experienciando o todo o tempo todo. E é aqui que entra aquele problema da unidade mais uma vez. Porque o que é um? Como é que a gente experiencia esse todo que a gente está inserido? Por meio da nossa percepção. É como se o todo, o universo, já existia encapsulado, digamos assim, em si mesmo. Mas ele se divide para que ele possa ser experienciado por meio das nossas percepções também, para que a gente também seja capaz de criar as nossas percepções e criar as nossas unidades de indivíduos que nós somos experienciando o todo. Então, isso volta para esse problema da unidade. A busca central da Kabbalah hermética é reconectar o indivíduo, ou seja, nós, com essa percepção de unidade, de que todos somos um. Apesar de separados, todos nós somos a própria realidade se experienciando nela mesma. Todos nós somos o todo se experienciando nele mesmo. Todos nós somos seres divinos, de certa forma, capazes de criar a nossa própria vida, de acordo com as nossas experiências. Enquanto a gente experiencia a nós mesmos, um nós mesmos superior, no sentido de que nós somos universos experienciando o universo. E nós somos universos capazes de criar pequenos novos universos. Quando a gente fala da palavra universo, o que é um universo? Uni vem de unidade, de indivíduo, de um. Verso tem a ver com verbo, versar. Como é que eu conheço o teu verbo? Como é que eu conheço o teu universo interior? Por meio da conversa, por meio da linguagem. Só que assim,
A verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes, no sentido de que, se nós formos incapazes de falar sobre a mesma coisa, utilizando a mesma linguagem, ou, sobretudo, se eu for incapaz de entender a tua linguagem, nós vamos começar a conversar sobre coisas absurdamente nada a ver. Você estará falando de uma coisa e eu de outra, e a gente vai ter uma briga. Só que se a gente olhar mais para o fundo, a gente vai estar tentando falar sobre a mesma coisa com palavras diferentes. Então é necessário que eu consiga entender que você também é um universo experienciando um universo. Para que eu consiga ver você, enxergar você, para que você seja também parte do meu universo. E por meio da conversa, nós seremos capazes de olhar para a realidade sobre um ponto de vista parecido e então experienciar ela da mesma forma. E aí então há uma união. No fundo, quando a gente olha para a estrutura da árvore da vida, vocês vão perceber aqui, ó, que no fundo mesmo, a estrutura da Cabala, ela tem um símbolo aqui, deixa eu colocar para vocês. Ó, ela vem para cá, faz isto, continua e faz isso aqui. Então, seria esse símbolo aqui. Esse símbolo é a representação simbólica de Vênus. Vênus é o amor. Amor. Quando eu sou capaz de conversar a ponto de buscar entender o verso do outro, ou seja, a ponto de conseguir entender a perspectiva do outro e conseguir tentar entender o universo do outro também por meio da minha audição, ou seja, quando eu escuto o que você está falando, nós somos capazes de conversar sobre a mesma verdade. E essa conversa dá a possibilidade da criação de uma nova vida, não necessariamente de um bebê aqui, não estou dizendo que a gente vai conversar e vai ter relação sexual, não é isso, mas dá a possibilidade da criação de uma nova perspectiva sobre a vida em si. E para que haja essa abertura para a conversa, é necessário que haja o amor. Amor, não necessariamente um amor sexual, mas o amor sobre a verdade. O amor pela busca do entendimento, o amor pela busca da compreensão. Por isso que Deus é amor em todas as religiões. Porque o amor é a chave, porque por meio do amor vem a possibilidade da conversa, da comunicação. Então a verdade é uma só, mas todos nós estamos tentando olhar para ela de diferentes prismas, diferentes pontos de vista. Quando eu sou capaz de, em algum momento, entender que eu também sou você e que você também é eu me coloco no teu ponto de vista, porque eu desenvolvo algo chamado empatia, e com essa empatia vem o amor. E por meio desse amor, dessa empatia, há a possibilidade de eu enxergar o universo por meio de ti. E você enxergar o universo por meio de mim. E aí a gente se experiencia na realidade. Entendem? Então, a busca central da Cabala é conseguir trazer essa união de perspectivas, trazer esse aumento de percepção sobre o real, para que a gente perceba que a gente é um só. Beleza? Bom, isso aqui foi uma breve aula introdutória. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre as representações de Malkut, Yesod, Hod e Netzah. E aí a gente vai começar, de fato, a entrar em Cabala. Isso aqui foi só uma introdução da introdução da introdução. A gente vai começar a falar sobre os caminhos e sobre como aplicar isso na nossa vida. Beleza, galera? Bom, acho que a aula ficou um pouquinho longa demais, mas é isso. Essa foi a aula de hoje, então. Agora a gente abre para uma troca de ideias, para que a gente converse, diverse sobre a mesma verdade.